Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Estamos de volta depois de um breve intervalo, porque precisamos cuidar um pouquinho da saúde, mas estamos retornando com os estudos de Livro dos Espíritos. Estamos na parte primeira das causas primárias, no capítulo 4 do Princípio Vital. Nós começamos esse capítulo há 2 semanas atrás e deixamos pela metade a primeira sessão, é ela que vamos encerrar hoje, que trata dos seres orgânicos e inorgânicos. Allan Kardec, como um bom professor, ao organizar esse capítulo, ele colocou uma introdução, uma explicação antes das primeiras perguntas, abordando a distinção entre os seres orgânicos e inorgânicos. Havíamos comentado na nossa última conversa que essa distinção entre seres orgânicos, animais, plantas, homens, seres inorgânicos, minerais, ar, água, etc., que pra gente é comum hoje, no século XIX não era do conhecimento de todas as pessoas. Então, como bom professor, Allan Kardec quis deixar bem claro no início de quais seres ele estava tratando. As primeiras questões vão trazer pra gente a notícia de que existe um princípio vital que é responsável por dar a vida a essa matéria, a permitir que ela se torne uma matéria, nem sei se o termo seria correto, mas uma matéria vivente, uma matéria capaz de manifestar essa vida. E a partir daí, da questão 64, que é o que a gente vai tratar hoje, ele vai começar a buscar um pouco mais de informações sobre o que é esse princípio vital. Por isso, na questão 64, ele aborda os espíritos com a seguinte indagação. Vimos que o espírito e a matéria são 2 elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E essa pergunta é interessante por 2 motivos. Primeiro, porque lá atrás da questão 63, ele perguntou se esse princípio vital seria um agente particular ou uma propriedade da matéria orgânica, e aí os espíritos responderam que seria ao mesmo tempo efeito e causa, porque era resultado da ação de um agente sobre a matéria, mas ao mesmo tempo a matéria não pode viver sem esse agente. Mas é interessante também porque quando pergunta se é um terceiro elemento constitutivo do universo, porque pode gerar um pouquinho de confusão com uma questão que estava lá atrás, quando os espíritos respondem que existem 3 elementos básicos no universo, e que esses elementos básicos seriam Deus, Espírito e matéria. Então é quase que assim, uma busca de uma informação nova, mas ao mesmo tempo é uma chance de se confirmar aquilo que estava lá atrás. Porque se o princípio vital for um terceiro elemento constitutivo do universo, vai bater de frente com aquela outra pergunta, E exatamente por isso é interessante a gente pensar nesse trabalho de organização, onde as perguntas são colocadas também de forma que se aclarem, que tornem mais claras as informações trazidas pelos espíritos e ao mesmo tempo haja um confrontamento entre as informações trazidas, para que de alguma forma a verdade prevaleça. E aí os espíritos vão responder da seguinte forma, porque a pergunta é, o princípio vital será um terceiro elemento constitutivo do universo? E aí eles começam explicando, e é muito interessante a colocação, eles começam dizendo que ele é, o princípio vital, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. É um dos elementos necessários, mas não fala que é um elemento junto com o espírito e a matéria. Até porque eles vão explicar logo depois que também a resposta é essa, É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Então aquela matéria primordial que mencionou lá atrás, que ele vai discorrendo quando tratou do capítulo sobre a matéria, essa matéria primordial, essa matéria universal, ela nas suas várias possibilidades de modificação, também vai dar origem a esse princípio vital. Por isso que lá atrás ele falou que é ao mesmo tempo princípio e causa. Faz parte da matéria, aliás, efeito e causa, Faz parte da matéria, mas é um elemento necessário para que essa matéria consiga, uma combinação específica para que essa matéria consiga apresentar essa característica que a gente chama de vida. Os espíritos respondem ainda assim.
É para vós, deveria ser esse nosso entendimento, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. O que ele está querendo dizer? É que da mesma forma que o hidrogênio e o oxigênio são elementos químicos, são elementos variantes dessa matéria, né? O princípio vital também seria uma variante dessa matéria. Essa questão 64 tem uma outra questão dentro dela, e ele vai procurar a seguinte... vai colocar a questão da seguinte forma. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Entenderam a pergunta? Olha só. Parece, pelo que a gente está entendendo, né, que a vitalidade, essa característica da vida, não tem o princípio num agente primitivo de lá, né, básico, inicial, primordial, como seria o próprio espírito e como seria a própria matéria, mas que, ao contrário, seria uma propriedade dessa matéria primordial. Ele está querendo confirmar essa informação. E aí os espíritos respondem de forma muito objetiva. Isso é consequência do que dissemos. O que o Kardec colocou nessa pergunta é uma consequência daquilo que eles já tinham dito na questão 64, que esse elemento, né, esse princípio vital é uma modificação dessa matéria universal. A questão 65 vai ainda sempre esmiuçando, né? O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos, do tipo assim, ele está em algum lugar específico, em algum corpo específico, em algum órgão específico? Os espíritos respondem, ele tem por fonte o fluido universal. E aí é interessante, porque esse fluido universal é essa matéria primordial base, né? De onde são originadas todas as outras matérias, todas as outras formas, todos os outros elementos plásticos, plasmáveis, constitutivos do universo. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Na época de Kardec, eles davam, né, para esse elemento que permite a vida, esse nome de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Peraí, Rogério, mas e o perispírito? Não, a gente está falando de coisas diferentes, tá? Isso daí lá na frente a gente vai trabalhar melhor essas questões. Mas quando fala que é esse elemento existente entre o espírito e a matéria, porque o perispírito carece também dessa energia, desse fluido, né, vital, para conseguir fazer essa vinculação. Tanto é que alguns livros, como o da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, eles vão trabalhar muito a questão de que esse fluido acaba ficando muitas vezes, acaba impregnando o perispírito de tal forma, e essa é uma das causas de desequilíbrio nos casos de suicidas. Mas isso é conversa lá para frente. Questão 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Todos os seres no nosso planeta que possuem vida têm o mesmo princípio vital? E a resposta dos espíritos é sim, modificado segundo as espécies. Espécies diferentes acabam recebendo esse fluido, né, esse princípio vital, com algumas características necessárias para aquela espécie em si. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não dá. Vou voltar nesse finalzinho. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. É esse princípio vital que vai distinguir Voltando. É a presença desse princípio vital que vai distinguir os seres orgânicos dos seres inorgânicos. Aonde que está a questão aí? Ele vai deixar bem claro que não é o movimento da matéria que é a vida, né? A água vai se movimentar de acordo com princípios próprios, é diferente, né? Esse movimento característico da vida, ela o recebe, a matéria recebe por meio do princípio vital. Questão 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital
ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Do tipo, essa capacidade da vida, ela é um atributo do agente vital, desse princípio vital, ou ela é capaz de se desenvolver pelo funcionamento dos órgãos? E aí, os espíritos vão responder assim: ela não se desenvolve senão com o corpo. Pausa. É necessário o corpo para que a vitalidade se desenvolva. É necessário esse corpo com essa conformação orgânica, né? Com essa estruturação de órgãos, com os elementos que são necessários, com os fluidos que existem no corpo, tanto no corpo físico humano quanto no corpo dos animais, nos corpos das plantas. É necessário, né, esse corpo para que a união desse princípio vital com esse corpo produza a vida. E ele ainda completa: não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? Esse princípio vital só se torna vida a partir do momento em que se une com a matéria. Vida no modo como a gente entende aqui. A união dos dois é necessária para produzir a vida. E aí, eles terminam perguntando o seguinte: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ou seja, esse princípio vital, quando ele não está ligado ao corpo, a gente pode dizer que ele está em estado latente, que ele está em alguma forma assim, esperando que ele possa se desenvolver de alguma forma? E aí os espíritos são taxativos. Sim, é isso. Como a resposta é muito sucinta, Allan Kardec coloca uma nota: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Os órgãos do corpo, né, os sistemas areados, recebem quase que uma espécie de... Eles são uma espécie de mecanismo de impulsão. Eles têm todo o conjunto necessário para que essa vida se coloque em ação. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. É a força que garante essa mobilidade, essa vida, como a gente entende. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, o princípio vital, ele vai permitir, né, pelo conjunto formado com esses órgãos, que seja produzida a vida de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, a movimentação desses órgãos garante a permanência dessa vida. É como se fosse um mecanismo muito delicado, onde as diversas partes se confrontam e ao mesmo tempo colaboram entre si para que o corpo sobreviva. Qualquer uma delas entrando em colapso vai provocar o fim da vida. Ficamos por aqui, já falamos demais. Um beijo grande para vocês.